Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos vocês. Mais uma segunda-feira e com muita alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nosso programa 117. Então, falamos sempre, né, da necessidade desse estudo do livro, do quanto ele serve como referência em nossas vidas, o quanto ele nos transforma. E a gente sempre repete, muitas das vezes, as mesmas coisas, porque às vezes tem sempre gente nova, né, Célia? Vindo pela primeira vez, assistir o nosso estudo e às vezes não sabe exatamente a finalidade, o que nós fazemos. Mas, Nivaldo, mesmo que saiba, mesmo que já tenhamos ouvido isso várias vezes, é importante. É importante a gente ouvir isso sempre. Está sempre reforçando esse entendimento, né, Célia? E para quem, por acaso, estiver chegando agora, né, nós estamos no programa 117, na questão 524, vamos começar hoje, mas os nossos programas ficam arquivados, guardados lá no YouTube, né, Célia, no Facebook, e vocês podem acessar desde o primeiro programa, desde o primeiro estudo, e seguindo, né? Se também quiserem continuar conosco a partir de agora e vai vendo os anteriores, não há problema nenhum, porque são tópicos sempre independentes, importantes, são aprendizados, são dúvidas que a gente vai tirando com relação ao Nivaldo, a nossa vida, né, Célia? É que meu livro, ele é... É novo? Ah, não, tem aqui. Os nossos programas, eles estão gravados, né, desde o dia 21/5, não é isso? Ou foi o primeiro programa? Então, foi isso que eu estava vendo de 2020. O nosso primeiro programa foi dia 2/5, maio, né, de 2020. 2/5, 21/5. 21/5? 21/5. Perfeito, Célia. De 2020. É isso mesmo. 21/5 de 2020. Então, mas não tem problema nenhum. Pode pegar agora, exatamente. Porque nós estamos exatamente na metade do livro, né? Tem muito conhecimento. Muita coisa ainda para se falar. Muitos ensinamentos daqui mais para frente. Então, é isso. Vamos, então, Célia, fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, né? Então, vamos, aqueles que queiram, fechar os seus olhos, vamos pedir a Deus, vamos agradecer a Jesus e a todos os espíritos amigos, essa oportunidade que eles sempre nos dão de estarmos aqui mais uma vez reunidos, aprendendo um pouco mais sobre as nossas vidas, sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui nessa encarnação e para onde retornaremos quando deixarmos esse nosso corpo físico. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, sempre, graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre fazemos, Célia, vamos fazer a nossa reflexão da noite, para ficar para nós durante a nossa semana, e vai ser colocado aí na tela para vocês uma reflexão que diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É uma frase da oração de São Francisco, né? E por que nós trouxemos essa reflexão hoje? Porque nós estamos passando, não só no nosso Brasil, mas no nosso planeta, por momentos assim, né, Célia, de muita luta, de muita rivalidade, de pensamentos, atitudes, de muita divisão. E que nós estamos nos esquecendo que todos nós somos irmãos, filho do mesmo Pai. Temos o mesmo objetivo final, de nos aproximarmos de Deus. E estamos vivenciando, estamos vendo e vivenciando situações assim de muita disputas, de muita
rivalidades. E rivalidades, né, Nivaldo? De pontos de vista. De ponto de vista. De preferências. Eu de não opiniões. concordo, eu tenho um pensamento, você tem outro, então você é meu inimigo. Meu inimigo. Não pode ser assim, né, Célia? A gente... não podemos agir assim. Essa reflexão, onde houver ódio que eu leve o amor, precisa nos levar a todas as vezes em que o meu irmão se manifesta contra algo que eu não concorde, eu tenho que pensar que eu sou obrigada, não é benevolência minha, não. Eu sou obrigada a respeitar. A opinião, o livre-arbítrio dele. Nosso pai permite. Não, Célia, nosso pai, ele permite. Ele não interfere, ele permite que nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Por que eu vou impedir do meu irmão? E nós temos visto, né, no nosso Brasil, essa grande divisão que estamos passando, né? Disputas políticas, principalmente, que não vamos entrar aqui em questionamento, mas o nosso objetivo é que a gente possa refletir e acordar que todos nós somos irmãos. E que a gente possa levar esse amor aonde houver ódio. Que a gente não ajude a disseminar desentendimentos, discordar de opinião, ok, mas eu não preciso transformar esse companheiro, contenda, esse irmão em inimigos. Não posso. Foi Paulo quem falou, né? Que o amor cobre uma multidão dos pecados. Perfeitamente. Então a gente precisa, a gente não sabe o que é esse amor. A gente não tem ideia do que é esse amor. Esse amor, a gente costuma falar assim, o que mais se parece com esse amor é o amor de mãe. De mãe. Filial. Mas ainda assim, isso é só um germezinho do amor, porque eu amo meu filho. O meu filho eu amo, mas eu amo o filho dele. Perfeito. Então não é o amor de mãe pelo seu filho. O amor de mãe que a gente entende hoje, é o amor de mãe. Já há algum tempo, né, a gente tem visto famílias se afastarem por conta dessa disputa de pensamentos, de preferências. Então vamos refletir um pouquinho mais sobre isso essa semana e levar esse amor aonde houver ódio. Aquele irmão que chega na nossa casa defendendo uma posição, defendendo um ponto de vista, a gente tem que entender que é direito dele. Eu posso não concordar, como eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Tem que respeitar, que a gente faça exatamente, ponha em prática esse respeito, né, Célia? Se a gente ainda não consegue aceitar ou amar, vamos respeitar a opinião. Porque já é um caminho, já é um passinho. Então, Nivaldo, nós estamos no programa 117, né? 117, Célia. Na questão dos 524. Estamos falando sobre pressentimentos. Pressentimento. Na questão anterior, do programa passado, né? A pergunta de Kardec foi sobre como saber, né? Como é que a gente vai distinguir esse pressentimento? Como é que a gente vai ouvir? Quando nós estivermos em dúvida, né? Será que esse pressentimento que eu tive, será que eu devo segui-lo ou não? Como é que eu faço? Né? E aí a espiritualidade nos orienta a pedir, né? A rogar ao orar, né? Nosso anjo protetor, ao nosso Pai, pedindo a Ele, nos esclareça, me ajuda, me mostre, é isso que vai acontecer, a resposta vai chegar. Aparecer.
Mas a gente não fica, não é para ficar... não, estou aguardando aqui a resposta. Você passou, estou aqui aguardando. Não é assim. Ela vai chegar para você. E aí, como nós lemos ainda no programa passado, é lá no nosso íntimo e é oculto. É só para nós. É muito sutil. Tem que ter essa sensibilidade. É essa sensibilidade que nós temos que começar a desenvolver. Célia, tem um ditado que diz assim, né? Quando eu oro, eu falo com Deus. Né? E quando eu medito, eu escuto. Então é preciso que a gente faça essa meditação no nosso íntimo, né? Como diz no Evangelho, que a gente entre no nosso quarto, que a gente entre dentro de nós e que a gente perceba essa resposta. Porque muitas das vezes a gente pode ficar esperando que, não, como é que vai vir essa resposta? Vai vir por escrito? Vai vir algum telefonema? Essa resposta é muito sutil. É dentro de nós. Mas é preciso que a gente acalme. Pode até, você falou agora em telefonema, porque veja bem, a resposta pode vir por até por uma outra pessoa, né? Pode vir por um telefonema? Pode vir por um telefonema. Sabe aquela sogra que você odeia? Que não deve odiar, mas aquela sogra que você não quer ver nem pintada, ela te liga e fala alguma coisa e a resposta, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. Não tem a menor dúvida. Que a gente possa ficar atento, né? Então, na questão 524, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular. Então, questão interessante, é só o nosso desenvolvimento moral, porque a gente sabe que o desenvolvimento moral prioridade é a prioridade. Nós temos que perseguir esse caminho, nós temos que domar em cada um de nós, tem que domar em si esses vícios, essas mazelas, para que esse desenvolvimento moral se concretize. E aí Kardec pergunta, então é só no moral? Nos nossos procedimentos morais ou nos assuntos da vida particulares, eles também nos ajudam, nos influenciam? E eles nos respondem, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Então, eles nos dizem sobre tudo, é claro, objetivando sempre o nosso melhor viver. E o nosso melhor viver não é como a gente muitas das vezes pensa, nessa abundância de tudo. A gente não precisa de tudo para o melhor viver. A nossa qualidade de vida, ela pode ser, sim, com mais simplicidade. Por que não? Mas a gente pensa em muito, né? Então, Célia, eles poderiam nos influenciar na escolha das nossas profissões. Dos nossos relacionamentos. Eles podem nos influenciar ou nos trazer pressentimentos em toda a nossa vida. Em todos os sentidos. Mas a gente, muitas das vezes, tapa, como ele diz aqui, os ouvidos. Fazemos da nossa conta, como a gente realmente melhor nos convém naquele momento, e depois a gente somos infelizes pelas nossas culpas. Você falou em relacionamento. Quantos relacionamentos que a gente considera assim primordial? Eu estou feliz da minha vida por causa de fulano. E de repente esse relacionamento termina
acaba, e eu fico mal porque eu estava depositando tudo ali, e eu não paro para pensar nisso aqui. São eles nos querendo o melhor, mas eu não paro para pensar nisso. Até porque, a esse ponto do Livro dos Espíritos que nós já chegamos, a gente já tem que ter a consciência de que a felicidade está aqui dentro de mim, não está aqui fora. E aí, nessa questão 524, tem uma notinha de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. É essa leitura, é essa voz que a gente precisa aprender a ouvir. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se de pessoas que nos cercam. Não é isso? É verdade. Quantas vezes acontece isso nas nossas vidas? Tem determinada situação, tem determinada posição que a gente está naquele momento em que eles estão nos ajudando. A gente não pode ter dúvida disso. Sempre teremos ajuda, sempre. Mas a gente, muitas das vezes, é como diz aqui, não ligamos. Aí eu entro no elevador, uma pessoa que eu nunca vi, fala alguma coisa e é exatamente aquilo que eles estavam me aconselhando. E aí eu ouço, não tem como eu não ligar, eu ouço. Quer dizer, não tem como eu ligar, tem. Ainda assim eu posso não ligar, mas eu não posso falar que não ouvi. Nesses casos eles estão sendo mais diretos ainda. Mais diretos ainda. Mas mesmo assim, muitas das vezes, nós ainda não ouvimos. Né? E continua Kardec. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida. E verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se os houvera escutado. E é aquele momento, né, Célia, que lá na frente a gente diz, puxa vida, para que eu fui fazer isso? Lá naquele dia... Eu tive aquela intuição de não fazer e eu insisti. Quantas vezes, né? São esses momentos que eles nos alertam aqui. Eu acho, Nivaldo, que se nós formos aos nossos presídios... Nossa, Célia, relatos desses momentos, poxa vida, eu ouvi... Naquele momento crucial, né? Se eles tivessem voltado atrás... Eu cheguei a pensar em não... desistir, em não fazer, né? E aí, que se houvesse escutado, quanta coisa não seria poupada. Mas é isso que Kardec está aqui falando. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes. Mas ainda assim, isso não é para nos desanimar por completo. Desistirmos, né? Porque Chico deixou isso para a gente.
O que nós fizemos, não tem jeito de mudar. Mas a gente pode continuar a história de uma maneira diferente, que vai ter um final diferente. Não dá para voltar e refazer o que a gente fez. Aquele leite derramado não dá mais para pegar. Mas a gente pode, a partir de agora, ser mais cuidadoso e não derramarmos os próximos, né? E com essa questão, Célia, a gente fecha, então, essa questão do pressentimento. E a gente vai para um outro tópico agora, que é muito interessante influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos ver como é que é isso, né? A gente já sabe que eles nos influem e muito. A gente vai ter que falar nessa questão aqui, voltar àquela 459. A questão 459, a Célia já falou no programa passado, refalando agora novamente, né? É a questão em que Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossas vidas, nas nossas atitudes. E eles respondem, influenciam muito mais do que nós possamos imaginar. De certo é que são eles que agem junto conosco, ou por nós. Então, nessa influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a primeira pergunta que Kardec faz, que é a 525, é a seguinte: os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Nos acontecimentos. Nós vimos, Nivaldo, na questão 522, no programa passado, nós vimos as fases principais da existência. Da nossa existência. Agora, aqui, é nos acontecimentos da vida. Naquilo que nos acontece, no dia a dia. Os espíritos influenciam, e eles vão nos responder certamente, visto que te aconselham. É uma resposta curta, né, Célia? Eles não estão aí, nós não estamos envolvidos. É evidente que essa resposta é calcada em tudo que ele já vem nos dizendo. É claro. Então, certamente, visto que nos aconselham. Então, eles influenciam nos acontecimentos da vida. Porque na questão 459, nós já falamos agora, são eles que agem. Então, claro que eles influenciam. Quer dizer, Nivaldo, eles agem... Sim, mas nós decidimos se vamos ou não fazer. Então, eles nos influenciam, sim. Mas a última palavra vai ser sempre a nossa. Então, nos acontecimentos da vida, eles nos influenciam. Nos influenciam. E essa questão tem um desdobramento que ele pergunta: exercem essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem? Isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ele vai lá e faz pra gente? É isso que ele está perguntando, né? Porque será que fica só no campo da sugestão, do pressentimento que a gente já estudou? Por isso é que Kardec é didático, né, Célia? Ele trouxe primeiro o pressentimento para depois ele abordar essa influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Que agora ele já pode falar sobre isso. Será que eles ficam só no campo do pressentimento ou eles vão lá e fazem diretamente? E eles respondem, sim. Mas nunca agem fora das leis da natureza. Eles não podem. Pelo menos Kardec aqui responde os espíritos superiores, os espíritos que já estão comprometidos com as leis de Deus, com as leis divinas. É por isso eles são superiores, por isso eles são espíritos de luz. Porque, lembra, Nivaldo, quando Jesus esteve aqui conosco, ele falou, eu e o Pai somos um. Por que ele falou isso? Aí daí veio, né, a confusão. Que Jesus seria Deus, né? Mas quando ele falou eu e o Pai somos um, porque ele fazia todas as vontades do Pai.
todas. E esses espíritos superiores, esses espíritos mais elevados, é a mesma coisa. Eles cumprem a vontade de Deus. E nessa resposta que eles dão, né, Nivaldo? Eles têm uma ação direta. Eles não agem fora das leis da natureza. E aí vamos lembrar Jesus de novo. Quando ele veio, quando ele estava aqui conosco, ele disse, não vim destruir a lei. Exatamente. É a mesma coisa aqui, é lei. É a lei. E a gente também estuda que as leis divinas e as leis da natureza nada mais é do que uma lei divina. As leis divinas, elas são imutáveis. Elas são. Não tem questionamento. E são leis, né, Célia, do universo. Não são leis aqui do Brasil, orbe. da Terra, do orbe. São leis do universo, né? Então, Célia, Kardec traz aqui uma nota, né? Nós vamos ler e vamos também entender o que Kardec fala mais sobre essa influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né? E ele traz então, imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Vamos lembrar lá do Kardec? Sim. Das mesas girantes. Fenômenos extraordinários. Fenômenos. Né? Voz direta, escrita direta. Voz direta seria nós ouvirmos uma voz. Muitas das vezes, muitas pessoas têm essa mediunidade, né, de ouvir. Escrita direta, que no livro dos médiuns, Kardec relata, né, palavras, frases aparecerem escritas na parede, aparecerem escritas em folhas de papel, guardadas por vocês. Isso são fenômenos. É possível isso. Então, imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Nós imaginamos isso. Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres e os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim que a gente... É assim que a gente quer, que aconteçam as coisas, né? A gente quer que nós temos uma necessidade, ou então, a gente quer um milagre. aparece. Aparece um espírito e vai lá e resolve o nosso problema, conserta aquilo que estava com um problema que a gente gostaria, com uma varinha mágica. E não é assim, normalmente. E isso aqui, Nivaldo, confunde muito, porque tem aquela passagem no Evangelho, batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis, né? O entendimento disso, né, Célia? As pessoas trazem só para o lado material. E usando palavra pela palavra, não vê o... usando exatamente ali o pé da letra, né? E não é. Quando Jesus nos diz lá, batei, procurai e achareis, né? Batei e a porta vos abrirá, são para as nossas dificuldades morais, nossas dificuldades espirituais, né? Bom, e ele continua dizendo aqui para nós, então, imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres e os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é absolutamente dessa forma. Não é. Eis porque a intervenção deles nos parece oculta e o que se faz com o concurso deles nos parece muito natural. Então não é dessa forma que eles agem, né? Assim, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por determinado lugar. Chamarão sua atenção
para certo ponto, se isso levar ao resultado que desejam obter. De tal maneira que o homem, acreditando seguir apenas seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Esse finalzinho está perfeito, explica então, claramente. Se eles querem nos conduzir a um determinado ponto, eles não precisam, porque lá vai ter algo importante para que a gente possa realizar, eles vão nos intuir para que a gente vá a esse caminho. Nivaldo, tem uma passagem no Evangelho, estava aqui, você estava lendo, eu estava tentando lembrar qual é o capítulo, mas o mais importante é a passagem. Que ele dá como exemplo um homem que está no deserto, sedento, lembra dessa passagem? Perfeito. Sedento, já assim se esvaindo de forças, porque estava com muita sede. E aí ele recebe essa intuição, esse espírito protetor vem e ainda dá um pouquinho de forças a ele para que ele se levante e caminhe em determinada direção. E lá ele encontrará. Ele se levanta, consegue caminhar e encontra o oásis. E aí, o que ele faz? Ao invés de agradecer, obrigada meu pai por encontrar, ele fica assim, eu sou demais. Se eu não tivesse essa vontade, eu estaria morto lá. Se ele não tivesse tido essa intuição de ir para esse determinado lado e fosse para o outro, morreria. Morreria. Porque então, o oásis estava desse lado. Quem ajudou ele? Entende? Foi essa voz. É esse amigo oculto que estava junto dele, que está junto dele. Então, ao chegar nesse oásis, a quem nós temos que agradecer? A quem nós temos que exaltar? Nós ou a esse amigo que sempre nos ajuda? Então, eles fazem, né, Célia? Eles nos intuem para que a gente vá por um determinado caminho. Ele provoca, como ele nos diz aqui, o encontro de duas pessoas, porque assim seria melhor para nós, ou coisa desse tipo. Então, essa ação não é uma ação com varinha, como ele diz aqui, varinha mágica. Mas eles nos intuem, nos inspiram para que a gente tome determinadas atitudes, caminhos, e aí a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Esses exemplos que Kardec nos dá, eles são bastante claros da atuação desses espíritos protetores. Principalmente, isso aí acontece com todos nós. Inspirando a alguém a ideia... Não, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenham em vista. Isso aqui me lembra muito a computação, mexer em computador. Porque se você não pratica sempre, você acaba esquecendo. E quantas vezes a gente quer fazer determinada coisa e a gente tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. E de repente vem assim, aperta aqui. A gente vai lá, aperta e... resolve. É por habilidade nossa ou são eles? Uma outra ainda aqui, né, reflexionando sobre essa nota de Kardec, sobre essa influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, quantas vezes nós estamos com uma enfermidade e a gente simplesmente quer uma cura. Mas aí os espíritos nos influenciam, nos dão um pressentimento para que a gente procure um determinado médico. E esse médico, esse profissional, ele vai resolver o nosso problema. Então é assim que eles trabalham. Eles provocam em nós essa possibilidade desse encontro. Então, é para que a gente possa, Célia, mais uma vez aqui, refletir que nós não temos que ficar parados esperando o milagre acontecer. E aí, quando você falou o exemplo do médico, né? Nivaldo,
Porque essa pessoa que procurou o médico está sofrendo essa influência, assim como o médico está sofrendo também a influência para esse atendimento. Então, o mundo espiritual, quando a coisa é séria, quando nós nos abrimos, quando é útil, eles são fantásticos. Nós recebemos tudo. E o que a gente tem que passar a entender um pouco melhor, Célia? A percebermos um pouco mais esses nossos pressentimentos. Os nossos pensamentos. Como é importante os nossos pensamentos. Porque eles vão, Célia, nos determinar muita coisa em nossas vidas, até o nosso humor. É verdade, não é? É verdade. Até o nosso humor. É verdade. Então, que a gente possa aqui seguir o que Kardec nos diz, nos traz nesse livro, né? Os Espíritos orientam, que a gente supervisione, esteja muito atento em todos os nossos pensamentos, nossos pressentimentos. E a gente, Nivaldo, a gente sempre fala, quer dizer, não é que a gente sempre fala, a gente... É muito mais comum, é muito mais a gente usar esse discurso dos obsessores, de que atrapalham, de que eles dificultam. Perfeito. Mas a gente esquece desses que nos protegem. Os obsessores existem? Existem. Com certeza. Mas a gente tem esses. Que também estão aqui. E a gente dá ouvido para quem a gente quer. Que estão aqui nos influenciando o tempo todo. Se é por afinidade, se a nossa ligação é por afinidade, se tem um irmão aqui junto de mim, me obsediando, é porque eu estou dando guarida a ele. Você está permitindo. A minha afinidade com ele é estreita. Cabe a quem mudar isso? A ele que quer me obsediar? Ou a mim que estou aqui estudando, sabendo que basta eu mudar meus pensamentos, basta eu mudar meus sentimentos, meus atos. É uma sequência, né, Célia? E eu vou ajudar ele. A gente vai mudar o sentimento, vai mudar nossas atitudes. E eu vou ajudar ele. Entende? Então, a gente tem que lembrar sempre. O nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, os nossos amigos espirituais, eles estão aqui para nos ajudar, para, como disse aqui na questão... na questão 524, para que possamos viver o melhor possível. Eles estão nos dizendo isso, que eles se esforçam para que vivemos o melhor possível. E a gente não liga para eles. Não dá bola para isso. Então, quem é que tem que abrir essas portas para eles? Somos nós. Eles não vão arrombar porta nenhuma. Somos nós que temos que abrir. Então, nós estamos na questão 526. Então, Kardec pergunta, tendo como tem ação sobre a matéria, a gente viu lá no início, né, das mesas girantes. Eles têm uma ação. Então, eles têm ação sobre a matéria, né? Do que é o espiritismo. A gente estuda, né, no livro dos médios, né, Célia, os fenômenos, né? Da casa, né? Das pedras, no telhado da casa. Das ações físicas, né? Isso. Então, Kardec pergunta... Os fenômenos físicos. Tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento?
Por exemplo, um homem tem que morrer sob uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino desse homem se cumprisse? Então, são eles agem dessa maneira, diretamente. Então, eu tenho que morrer de uma queda de escada. A escada se quebra e eu caio. E morro. Foram os espíritos que quebraram a escada? É o que Kardec está perguntando. E eles vêm nos responder. E eles vão nos responder. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Então, nós já vimos numa questão aqui no programa, foi nesse programa ou no programa passado? Não, foi nesse programa. Na questão 525 diz que eles nunca atuam fora das leis da natureza. E aqui, mais uma vez, eles vêm dizendo: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Nem Jesus, derrogou, como é que os espíritos vão derrogar? Embora tenham uma ação sobre a matéria. Eles têm ação sobre a matéria, mas não para derrogar as leis da natureza. Fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, no exemplo lá da escada que Kardec colocou, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Ou seja, não foram os espíritos que quebraram a escada. Por imprudência do homem, pelo excesso de peso, mas não foram os espíritos. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então está claro. É preciso. Aí a gente vai transferir isso aqui, Nivaldo, para as balas perdidas. Sim, ele vai falar isso aqui. Aí vai falar mais à frente, né? Então, não é bala perdida, é achada. Para nós poderia ter sido um acidente, uma imprudência, um azar. Porra, né? Vou te contar que azar, hein? Por que ele tinha que ter subido aquela escada? Puxa, por que tinha que ter feito isso? Ou por que fez aquilo, por que não ficou em casa, ou por que foi para a rua, por que saiu, por quê. Mas ele já tinha essa programação da sua morte, como o Kardec disse para nós aqui. A programação da morte já existia. Então ele simplesmente foi intuído a subir naquela escada pelos espíritos para que a escada, não suportando o seu peso, ele caísse e morresse. Mas a programação já existia. A programação já existia. Isso faz, Célia, com que a gente pare para fazer uma reflexão em muitas coisas na nossa vida. Que acontecem na nossa vida. E como o nosso tempo está esgotando, eu acho que a gente poderia voltar a essa questão na próxima semana. Na 526, a gente volta a mencionar, de tantas mortes que tivemos aí na pandemia. Da Covid? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse exemplo que Kardec dá e essa fala dos espíritos.
Então, chegamos ao término de mais um encontro nosso. E os nossos mentores espirituais estejam sempre à nossa frente, nos intuindo, nos trazendo esse pressentimento positivo em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.